Vamos dar início à sessão de defesa de mestrado do aluno Fernando Antony Guerra Alves, né, do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. A sessão de defesa ocorre em 3 momentos, né? O primeiro momento é a apresentação do trabalho do aluno, no tempo de 20 a 30 minutos. Depois nós vamos para o segundo momento, que é a arguição da banca examinadora, e o terceiro momento, que é a avaliação final. Bom, desde já agradeço imensamente a professora Gabriela Belmonte Farias, da Universidade Federal do Ceará, e a professora André Vasconcelos Carvalho, né, nossa colega do PPGIC, da UFRN, já pelas contribuições que provavelmente serão significativas aí para a finalização do trabalho do Fernando, né. Já participaram da qualificação, já né, deram todo o encaminhamento para o trabalho dele. Então, é isso, agradeço de antemão, né, a participação de vocês e a colaboração de vocês. Então, vamos lá, Fernando, se quiser apresentar aí a tela para nós. Só um instantinho, com dificuldade. Só um minuto. Acho que agora foi, né? Tá. Agora sim. Boa sorte, viu? Obrigado, professor. Então, bom dia a todos. A minha dissertação, o título da minha dissertação é Avaliação de Serviços de Informação em Bibliotecas Universitárias, um estudo de caso na Biblioteca Central Zila Mamed, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor Dr. Fernando Luiz Vecchiato. Os temas abordados no trabalho são gestão da informação em bibliotecas universitárias, avaliação de serviços em bibliotecas universitárias, comportamento informacional, auditoria da informação como modelo para avaliação dos serviços. E o objeto da pesquisa foi a avaliação dos serviços digitais da BCZM. Nós partimos, né, da questão de que aspectos devem ser observados para a determinação de diretrizes na avaliação dos serviços de informação digitais da BCZM, a fim de promover a melhoria da qualidade dos mesmos e o atendimento das necessidades dos usuários com eficácia e eficiência. A nossa hipótese, né, seria que a falta de uma política e de diretrizes de avaliação periódica dos serviços de informação digitais ofertados pela BCZM em diversas plataformas pode contribuir com que os serviços de informação atuais sejam subutilizados ou não atendam integralmente às necessidades dos usuários. Então, traçamos como objetivo geral propor as diretrizes que promovam a melhoria da qualidade dos serviços de informação digitais da BCZM e o atendimento das necessidades dos usuários com eficácia e eficiência. Portanto, traçamos 3 objetivos específicos, que são verificar a existência de políticas e diretrizes de avaliação periódica dos serviços de informação da BCZM, avaliar, por meio da auditoria informacional, os serviços de informação da BCZM ofertados nas plataformas digitais, sob a perspectiva dos usuários e dos bibliotecários da unidade. Identificar a necessidade de implantação de novos serviços de informação e ou aspectos a serem melhorados nos serviços já existentes. As nossas justificativas, né, no aspecto social, de acordo com a política de acesso e disseminação da informação do CISB, da universidade, institucional, uma vez que a gente está promovendo, né, a intenção é essa, avaliar e promover a melhoria dos serviços da instituição, acadêmica, no sentido da contribuição teórica nas temáticas abordadas, e a justificativa pessoal e profissional por se tratar de um bibliotecário da casa, né, como do setor de circulação da BCZM e mestrando do PPGIC. O nosso referencial teórico, né, que transita nessas temáticas, nós entendemos, né, que existe uma necessidade de adaptação das instituições às inovações tecnológicas associadas à gestão da informação,
mas que só tecnologia não basta, né? Vários autores colocam isso, que só a intenção em implementar uma tecnologia por si só não é suficiente para garantir esse sucesso. E aí, partindo do entendimento da gestão da informação como um processo, a gente visualiza aí um modelo, né, de gerenciamento de informação, um modelo genérico dado por Davenport, e outros autores também colocam, né, o processo de gestão de informação mais ou menos semelhante, com mais etapas, mais adaptável, né? E a gente parte desse entendimento que, como Davenport coloca, como um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as pessoas obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento. Então, o processo de avaliação dos serviços informacionais é a etapa indispensável para uma bem-sucedida gestão da informação nas bibliotecas universitárias. E aí Lancaster chama a atenção para que é necessário um monitoramento permanente desses serviços, né, acompanhando as necessidades dos usuários. Em relação ao comportamento informacional, nós apresentamos no trabalho a evolução desses conceitos, partindo desde estudos dos usuários a estudos das práticas informacionais, passando por estudos de comportamento informacional, né, outros conceitos abordados. Vários autores foram elencados. E apresentamos alguns modelos teóricos para a análise, né, do comportamento informacional. A gente pôde verificar, ao analisar esses modelos de comportamento informacional, que a biblioteca pode e deve ser personagem importante no processo de geração, obtenção, disseminação e uso da informação junto ao usuário, inclusive tendo papel fundamental tanto no tratamento da informação em si, como na capacitação e orientação do usuário em relação às ferramentas e recursos disponibilizados. Os modelos de comportamento informacional apresentados possuem um elemento em comum, que é a busca pela satisfação das necessidades informacionais dos usuários. Esse caminho está intrinsecamente ligado com a oferta de serviços informacionais pelas bibliotecas. Esses serviços buscam a satisfação dessas lacunas de conhecimento trazidas pelas necessidades informacionais dos usuários. A instituição que conhece seu usuário e entende suas demandas pode buscar oferecer recursos ou orientá-los na medida em que alcança resultados mais satisfatórios. E por isso, os conceitos, os entendimentos a partir dos estudos de usuários de comportamento informacional devem estar inseridos no processo de avaliação dos seus serviços. Então, a gente entende a necessidade, vários autores colocam, e a gente apresenta Almeida Júnior essa preocupação da necessidade de avaliação, porém, segundo ele, muitos artigos mencionam a necessidade, mas embora o façam de maneira genérica, apenas apontando tal necessidade, sem apresentar as correspondentes técnicas, ferramentas e instrumentos que se fazem imprescindíveis para a aplicação concreta da avaliação. Outro problema apresentado por esse autor é a falta da continuidade, ou seja, da reavaliação, né, desses serviços. Nós transitamos, né, em alguns autores que abordam essa temática da avaliação de serviços de informação em relação à qualidade dos serviços, os critérios de avaliação, a questão da intangibilidade dos serviços, a diferença entre produtos e serviços, a necessidade da avaliação contínua, o usuário no centro do processo da avaliação, a importância da atenção a esse usuário, e as questões de necessidades, satisfação e mediação da informação. Enfim, entendemos que se faz importante o aperfeiçoamento da gestão e dos métodos e técnicas dos processos de execução destes serviços, e que se proceda sistemática e continuamente à avaliação, buscando a compreensão de como os usuários, os clientes, né, com a denominação que preferir, procuram ou reagem aos serviços e produtos informacionais disponibilizados, como aspecto fundamental para o processo de gestão de informação nas bibliotecas universitárias. Então, utilizamos, né, a auditoria de informação como recurso, como apoio para esse processo de avaliação dos serviços de informação. No trabalho, nós elencamos alguns modelos de auditoria de informação, até chegar no modelo de Carvalho, da professora Andréa Carvalho, o modelo de auditoria de inteligência que serviu de suporte
para a avaliação dos serviços da biblioteca. A gente parte, né, do entendimento, a gente pode entender a auditoria como um exame sistemático das atividades, processos e fluxos de uma empresa, organização, setor, e tem como objetivo verificar se elas estão de acordo com as disposições planejadas e ou estabelecidas, se foram implementadas com eficácia e se estão adequadas, no sentido de encontrar não conformidades, sugerir melhorias, corrigir erros ou falhas, evitar fraudes, no caso de algumas auditorias, e através de planos de ação propostos, que é a intenção do relatório final da auditoria. Nós compartilhamos com Carvalho e esses outros autores, elencados no slide anterior, a visão da auditoria da informação centrada na ideia do uso da informação sendo ferramenta valiosa para avaliação dos serviços informacionais oferecidos por uma unidade de informação, especialmente bibliotecas universitárias. Para Figueiredo, a auditoria de informação se relaciona com os estudos de usuários, os quais permitem saber o que os indivíduos necessitam em matéria de informação, ou saber se as necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca estão sendo satisfeitas de maneira adequada. A partir destes estudos, pode-se verificar por que, como e para quais fins os indivíduos usam a informação e também quais fatores afetam seu uso. Dobson chama a atenção no sentido de que a auditoria de ativos informacionais deve ser adaptada a cada organização, segundo seus contextos, de acordo com os objetivos estabelecidos na realização da auditoria e a situação em que se encontram os serviços de informação relacionados. Além disso, a auditoria de informação pode ser voltada tanto para a criação de novos serviços de informação, quanto para aqueles já existentes. Enfim, Carvalho, o modelo de Carvalho, né, estrutura as atividades a serem seguidas nas etapas de auditoria de inteligência que ela propõe. Ela também permite a flexibilidade, né, nós não precisamos executar cada atividade, cada tarafinha dentro dessas atividades, mas nós seguimos como modelo para a execução do processo. As etapas de planejamento, preparação, coleta de dados, a fase da análise, a elaboração de um relatório preliminar, a comunicação, discussão, né, com os especialistas, com os interessados, para, enfim, a elaboração do relatório final. O percurso metodológico do trabalho, né, partimos do método de investigação, que se trata de um estudo de caso, para responder à questão da pesquisa, a questão já apresentada no início da apresentação aqui. A natureza do estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, pois se concentrou na identificação dos possíveis problemas que envolvem a avaliação dos serviços da BCZM. O fim da pesquisa é um estudo descritivo, para alcançar os objetivos específicos já destacados. A abordagem da pesquisa foi quanti e quali, visto que os instrumentos de coleta e técnica de análise de dados utilizados para se atingir os objetivos propostos no estudo foram provenientes das duas abordagens. Nós realizamos um levantamento documental com as informações institucionais, analisamos manuais de serviços de alguns setores, verificamos o regimento, o regulamento da biblioteca, e também aplicamos um questionário semi-estruturado junto à comunidade acadêmica e um grupo focal com os bibliotecários da unidade, né, da biblioteca, para o alcance desses objetivos. Então, nós analisamos os dados. Para os dados quantitativos, foi dado um tratamento analítico estatístico, e para os dados qualitativos, foi feita uma análise de conteúdo. E então, nós triangulamos, né, nós confrontamos os resultados obtidos para uma interpretação dessas informações, desses dados obtidos. A pesquisa ainda contou com o apoio da Agência de Comunicação da UFRN, a AGCOM, que publicou nos meses de novembro e dezembro de 2020 notícias divulgando a pesquisa. Isso serviu de estímulo, né, para a participação, inclusive, da comunidade acadêmica a responder os questionários. Então, como resultados desse questionário, né, dessa coleta de dados, nós podemos traçar o perfil dos respondentes, no caso, os docentes, discentes e técnicos da universidade. Nós percebemos um grande potencial de promoção, né, de maior visitação, de maior relacionamento dos usuários com a biblioteca.
Existe uma grande parte dos usuários aí que alegam visitar a biblioteca só 3 vezes no semestre ou nem nunca terem visitado a biblioteca. Então, existe um potencial de aumentar esse relacionamento, né, de estimular o uso da biblioteca em si, tanto presencialmente como virtualmente, né? Constatamos também que o principal recurso na obtenção de informações se dá através da visitação física à biblioteca e do uso do SIGA-A, né? Então, o SIGA-A como ferramenta acadêmica, né, ferramenta tecnológica acadêmica principal, né, dentro da universidade de recursos de acesso à informação, ela tem um destaque importante, né? Quase 45% dos respondentes alegaram qualquer informação que precisam da biblioteca procurar primeiro no SIGA-A. Outro aspecto importante é o papel do professor no direcionamento do usuário na busca dos serviços da BCZM. A gente percebeu que até o professor dentro da sala de aula, né, é o orientador, né, o que vai incentivar os usuários, o aluno, a procurar a biblioteca, inclusive recomendando material de pesquisa, etc. E grande parte também dos usuários alegaram que o que provoca essa busca informacional são as suas próprias pesquisas, seus estudos. E aí esse perfil do usuário mais pesquisador, né, mais proativo. Nenhum usuário disse não ter algum recurso tecnológico para acessar os serviços da BCZM, o que demonstra fortes condições de uso das tecnologias informacionais, né? Todos os respondentes, né, dentro dessa amostra, alegaram ter algum recurso tecnológico para acesso às informações, aos serviços da BCZM, seja um celular, um smartphone, um tablet, um notebook, um computador, ou os recursos disponibilizados na própria universidade, né, notebook ou computadores disponibilizados na universidade. Considerando a avaliação dos usuários em relação aos 25 serviços ofertados através de recursos digitais pela BCZM, nós obtivemos um certo padrão em que os serviços são razoavelmente bem avaliados por aqueles que os utilizam. Porém, em média, 40% desconhecem ou nunca utilizaram os serviços em questão. Aqui nós colocamos todos os serviços juntos e no trabalho tem os gráficos de cada serviço, né, individual, e que segue mais ou menos esse mesmo padrão, em que no gráfico que vocês podem ver, o número 1 é uma avaliação inteiramente negativa, né, o usuário que está totalmente insatisfeito com o serviço, o 2 é que está parcialmente insatisfeito, o código 3 é que está parcialmente satisfeito, o 4 está totalmente satisfeito, e o N é que nunca usou o serviço da biblioteca ou não conhece esse serviço em questão. Então, a gente percebe que dos usuários que conhecem aquele serviço, eles têm, né, geralmente, uma razoável boa avaliação dos serviços oferecidos. Porém, existe um grande volume de usuários que alegam não conhecer os serviços, nem nunca terem utilizados. Esse resultado é coerente com o obtido através de nuvem de palavras das críticas dos usuários, em que o termo destacado é divulgação dos serviços, é o termo mais repetido, né, pelos usuários no questionário. E outro seria o marketing. Então, que demonstra essa questão de publicidade, né, dos seus serviços da BCZM. Então, no grupo focal com os bibliotecários da BCZM, nós também obtivemos resultados importantes. E a partir do confronto com o que foi alcançado junto à comunidade acadêmica, podemos inserir no relatório de auditoria ofertada à BCZM sugestões de melhorias, recomendações e indicações de novos serviços que podemos destacar. Por exemplo, a maior integração do SIGA com os demais recursos digitais, inclusive com a inserção dos serviços já disponibilizados em outras plataformas. Existem serviços que estão no site, existem serviços que, né, por exemplo, as nossas redes sociais, né, integrá-las ao SIGA e ao site. A questão da visibilidade e divulgação dos serviços, a parceria docente com os centros, com os departamentos, a periodicidade e critérios de avaliação dos serviços, as diretrizes de melhoria, ou seja, considerando a questão do estudo de usuário, é importante, né, foi elencado também pelo grupo focal,
esse destaque que não pode se desvincular do estudo do usuário nas nossas diretrizes de avaliação, né, dos serviços, e a integração entre os setores, considerando que muitas vezes a avaliação de serviços ela é feita de maneira setorial, né, o setor de circulação, o setor de repositório, cada setor faz suas avaliações e muitas vezes encaminham, né, relatórios para a direção, mas é necessário que a gente integre essas avaliações e faça uma comunicação, né, entre uma avaliação e outra, porque, queira que não, um setor influencia também nas atividades, nas tarefas do outro, né. A questão de novos serviços, muitos serviços presenciais, inclusive nesse contexto de pandemia, né, foram solicitados para que se tornassem digital, que tivesse algum tipo de acesso digital a alguns serviços presenciais. Por exemplo, como nós não podemos utilizar, por enquanto, o empréstimo domiciliar, né, o serviço presencial, então, que ampliasse o nosso serviço digital. Alguns alunos pediram, por exemplo, a digitalização do próprio acervo. A gente entra em aspectos como direitos autorais, mas é possível, né, a biblioteca, inclusive, tem ampliado, né, seus convênios, seus contratos com algumas editoras científicas e tem disponibilizado, sim, algum acervo digital. Então, essas recomendações, na verdade, né, no momento em que a gente estava construindo, né, a dissertação, a biblioteca também não está parada e já está pensando e procedendo, né, com algumas melhorias. O próprio atendimento remoto e o serviço de referência digital e a formalização de uma política e diretrizes para avaliação. Esse ponto final foi colocado no grupo focal como importante, no sentido, inclusive, de manter essa periodicidade, né, formalizar a política, a ferramenta que a gente utiliza, que no caso proposto aqui é o modelo de auditoria de informação, e a periodicidade, né, dessa avaliação, que a gente possa estar sempre acompanhando a satisfação do usuário, as necessidades que vão se apresentando. E então, nas nossas recomendações finais do trabalho, nós apresentamos, né, que realmente é importante a formalização da política e diretrizes para avaliação, e a sua periodicidade, inclusive, utilizando esse modelo da auditoria proposto. Obviamente, a gente entende que existe necessidade de mais estudos, inclusive de viabilidade tecnológica, alguns serviços propostos, algumas alterações necessitam, né, essa avaliação, né, de viabilidade tecnológica. Esse estudo de ação em cada setor da biblioteca, é necessário esse aprofundamento também, para a identificação exatamente dos processos detalhados, né, de cada serviço, a automatização de alguns procedimentos, como alertas e cadastros, isso pode facilitar a vida do usuário, né, dessa forma. Outros aspectos teóricos também, né, podem ser somados a esse trabalho, como os estudos de usabilidade, arquitetura da informação, no sentido de promover uma personalização, por exemplo, do catálogo, dos recursos do SIGA, a ampliação dos acervos digitais, a ampliação da parceria docente e centros, através, por exemplo, de um cronograma de atividades, né, da biblioteca junto aos centros, e próprio material de publicidade mesmo da biblioteca sendo distribuído né, pelos centros, pelos departamentos de ensino. Existe a relação entre empréstimos e reserva de livros, que está sendo implementado, está sendo estudada essa viabilidade. Já era inclusive, da minha parte, né? Eu entrei no mestrado com esse projeto e a gente foi ampliando até chegar onde estamos. A questão da visita virtual à biblioteca também foi considerada. Existem alguns modelos de visita virtual, por exemplo, de museus e outras bibliotecas, em que o usuário, né, interage nessa visita virtual. Nós hoje temos a visita técnica, né, assistida por um bibliotecário, a visita presencial, mas a gente pode disponibilizar essa visita virtual, existe a possibilidade. E o próprio atendimento remoto e o serviço de referência digital, que deve ser ampliada, no sentido, inclusive, de manter um canal aberto, né, e constante com o usuário, no sentido, inclusive, de favorecer a biblioteca a estar monitorando esse feedback, né, dos usuários e poder atender o usuário de maneira mais ágil, mais rápida. E, por fim, então, eu deixo, né, essa colocação de Martins, essa citação de Martins, que ao longo dos anos a biblioteca passou a ser mais exigida por parte dos usuários no que diz respeito ao seu papel enquanto instituição de acesso à informação, principalmente naquilo que ela se propõe desenvolver e no que se refere aos produtos e serviços oferecidos. Então, é uma preocupação permanente, né, dos bibliotecários, da biblioteca em si, da instituição em si, da universidade, em a gente poder promover
a melhoria sempre, né, e atender o usuário da melhor maneira. Eu agradeço desde já, né, a banca, o professor Fernando, meu orientador, que acompanhou sempre de perto tudo, e a banca, a professora Gabriela e a professora Andréa, pelas contribuições, e espero aí as colocações, os questionamentos. Obrigado. Parabéns, Fernando, pela excelente apresentação.